Boa noite, mulherada linda. Graça e paz. Sejam bem-vindas todas vocês. Bem-vindos os homens que estão aqui entre nós também servindo. Muito obrigada a todos os homens que estão aqui nos honrando, nos abençoando. Porque a vida é feita disso, gente, de uma parceria, né? Quero agradecer a todas que vieram de longe, aquelas que vieram de perto, aquelas que são da casa, aquelas que vieram aqui para poder dar um abraço, para poder bater um papo, que vocês possam receber a porção que o Senhor tem para a vida de vocês nesta noite. Eu creio que será uma noite de libertação. Eu creio que será uma noite de cura. Eu creio que será uma noite de alinhamento. Hoje de manhã, quando eu orava por este evento, quando eu pedia ao Senhor as direções, eu senti Deus falando que seria realmente uma noite onde você vai sair leve. Sabe quando você deixa todo o peso aqui? Sabe quando você fala, eu entrei de um jeito e eu saí diferente? Porque Deus está presente, Ele se importa com você, Ele conhece o teu coração. Ele conhece a tua necessidade. Ele conhece a tua angústia. Sabe aquilo que você, muitas vezes, busca que o outro veja. Muitas vezes você está tão ansiosa, com tantos conflitos, você está sentindo tantas coisas dentro de você que você não consegue nem dar nome, que você não consegue nem explicar. Mas ao ver o outro, muitas vezes o teu olho fica naquela expectativa de, será que alguém me enxerga? Será que alguém consegue ver o que está aqui dentro de mim? E Deus está aqui nesta noite para dizer, ainda que o homem não veja, ainda que as pessoas não tenham capacidade de fazer uma leitura das tuas necessidades, eu estou aqui. E eu tenho a capacidade de ler a sua vida, minha filha. É isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está aqui. Ele é a nossa fonte de esperança. Ele é a nossa fonte de ânimo. No mundo onde nós vemos apenas desesperança, no mundo onde nós vemos situações de ansiedade, depressão, de suicídio no nosso meio, inclusive. Por isso, gente, que apenas frequentar igreja não vai ser suficiente para te segurar num dia mau. Apenas estar sentada num banco de igreja não vai te segurar num dia mau. Mas ter um relacionamento fincado na rocha que é Jesus, estender as suas raízes na videira verdadeira que é Cristo, isso sim vai te sustentar no dia mau. Porque o dia mau chega para todos. O dia mau chega na sua vida, o dia mau chega na minha vida. Quantas vezes somos assaltadas com pensamentos perturbadores? Quantas vezes a gente pensa assim, o que foi isso? A minha vida estava tranquila e do nada, que tiro foi esse? Mais ou menos isso. E a gente fica naquela coisa, meu Deus do céu, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Mas o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos dá um direcionamento, é aquele que traz paz ao nosso coração. Ainda que a nossa volta nada esteja mudando, ainda que à nossa volta as respostas que nós desejamos não estejam surgindo, nós aprendemos a confiar no Senhor, porque Ele é a nossa resposta. Ele é a nossa resposta. Muitas vezes não vai a coisa acontecer como você imaginava, mas se você continuar confiando no Senhor, você vai entender ao longo da sua jornada que as respostas estão nele. Amém? Quero apresentar aqui rapidamente, porque a gente já entra assim, na ansiedade de entregar tudo. Mas eu quero apresentar aqui rapidamente a minha família. Vou pedir para o pessoal colocar aqui na tela, por gentileza. Enquanto isso eu vou tomando uma aguinha. Apareceu? Se não der, não tem problema, gente. Então, vamos orar? Enquanto o pessoal prepara, vamos orar? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade, por tua graça sobre nós. Um dia o Senhor nos encontrou. O Senhor nos atraiu com amor leal até a ti.
O Senhor, ó Pai, é aquele que nos ama, é aquele que nos vê, é aquele que se importa conosco. Ainda que as pessoas não se importem, ainda que a gente sinta que as pessoas não têm resposta para nos dar, o Senhor é aquele que continua dizendo: eu sou a resposta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós estamos aqui sedentas, ó Pai, pelo toque do Senhor. Nós estamos aqui sedentas, ó Deus, pela Tua palavra. Nós estamos sedentas para que o Senhor, ó Deus, possa de alguma forma mudar algo na nossa vida. O Senhor conhece cada mulher aqui, representada pela família que ela serve, a família da qual ela faz parte. E eu peço que esta palavra de hoje, Pai, não alcance apenas o coração desta mulher, mas que através da vida dela e de tudo que o Senhor já tem feito e continuará fazendo, possa alcançar a casa dela. Aquelas que são casadas possam alcançar o marido, aquelas que são mães possam alcançar os filhos. Ah, Senhor, aquelas que são solteiras, que moram com os pais, que possam alcançar os pais. Sobretudo, Pai, que possa deixar um legado para as pessoas à volta dela, de que o Senhor continua sendo fiel, de que o Senhor continua sendo Deus, de que o Senhor continua fazendo milagres, curando e libertando, num tempo tão mau como nós temos vivido. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos. E eu, Pai, me esvazio de mim mesma e peço a Tua graça e a Tua misericórdia para poder entregar aquilo que está no Teu coração e somente o que está no Teu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Acho que o pessoal não conseguiu, mas está tudo bem. Vamos seguir. O Senhor falou muito ao meu coração a palavra de João 8:36. Não sei se o pessoal vai pôr na tela. João 8:36, que muitas de vocês devem conhecer de cor, aquelas que frequentaram a escola bíblica. Na hora que eu ler esse versículo, você vai se lembrar. A Bíblia vai dizer em João 8:36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Numa versão mais antiga, se o Senhor te libertar verdadeiramente, sereis livre. A alegria que permanece, vem de uma libertação onde de fato você foi livre. Eu falo isso porque você não se iluda, porque o diabo ele sempre vai tentar levar você de volta para o lugar de onde Deus te tirou. Se de repente você tem uma tendência maior à ansiedade, ainda que você viva os seus processos, vez ou outra o inimigo sempre vai colocar no teu caminho uma armadilha, ou ele vai colocar alguma situação para você de repente enfiar os pés pelas mãos e tentar fazer a coisa do seu jeito, que é um dos principais males daquela pessoa que é ansiosa. Aquela coisa que sem a gente perceber, tão sutilmente, a gente vai sentando na cadeira do Espírito Santo e pensando, já que o meu marido não se toca, então eu vou deixar a Bíblia pintada em amarelo, bem naquela passagem que eu quero que ele entenda. Ou você manda uma ministração para ele que você ouviu, mas não necessariamente sobre algo que tocou no seu coração, mas que você fala, essa palavra é todinha para ele. E nós vamos, como pessoas ansiosas, tentando desenhar e trilhar o caminho para que Deus possa libertar aquela pessoa que a gente tanto ama, para que Deus também possa fazer a obra na vida daquela pessoa que a gente tanto ama. Mas a Bíblia continua dizendo que nós precisamos confiar em Deus, porque a obra é do Senhor. Então, aquilo que você receber, seja hoje, ou aquilo que você já recebeu na sua vida um dia, que você não duvide do que Deus fez na sua vida. Porque lá na frente, você vai às vezes duvidar e pensar, mas eu estou triste de novo. Ou, olha eu lá de novo fazendo as coisas aceleradas. Então eu não fui liberta. Lembre-se da palavra, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então você precisa ter fé, e você cantou aqui, sobre fé em Deus. Você precisa ter fé, que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. O Senhor está com você nesta jornada, e o seu nível de confiança nele precisa ser excelente, para que você consiga vencer todos esses desafios. Quando a gente fala de ansiedade, de um senso comum, as pessoas dizem que é excesso de futuro na nossa mente.
Quando a gente fala de estresse, é excesso do presente, de tantas demandas, de tantas coisas que você tem que fazer e você acaba ficando estressada com tanta energia que você coloca naquilo. E quando nós falamos de depressão, de um senso geral, a gente fala que é excesso de passado. Eu quero começar falando um pouquinho sobre a ansiedade, como uma característica biológica do ser humano que é ativada para nos proteger do perigo. Muitas vezes nós entendemos a ansiedade como algo ruim. E às vezes as pessoas falam assim, eu queria não ser ansiosa. Gente, a ansiedade faz parte de todo ser humano. Agora, o que você precisa ter é um nível de entendimento, fazer uma autoleitura. O que é isso? Você se perceber, você se conhecer a ponto de entender aonde que está saindo do limite. Então, obviamente que se você vai começar um curso novo na faculdade, ou assumir algo na igreja, ou fazer uma apresentação, você vai ficar ansiosa. Gente, eu trabalho há 10 anos ministrando para mulheres, para congressos, para conferências. Já ministrei em igrejas para 3.500 pessoas, 4.000 pessoas. E ministro para igrejas pequenas de 10, 15 pessoas. Mas assim, não me acostumei com a situação. Não adianta. Todas as vezes que eu preciso ministrar, eu tremo na base. Eu fico ansiosa. Eu fico com aquele gelo na barriga que vai e que vem. E eu falo, meu Deus do céu, me ajuda. Dá conta disso, Jesus, comigo? Então, isso é algo disfuncional? Não, isso é algo natural. E que bom, sinal de que eu tenho um temor no coração, da responsabilidade de estar aqui, de entregar uma palavra que seja fidedigna ao coração do Senhor. Então, se você tem uma certa insegurança em relação a um determinado trabalho, a uma determinada posição, é natural que você se sinta mais ansiosa. Quando isso é disfuncional, Roberta? Quando eu travo, quando eu desisto. Quando eu, por exemplo, podia falar para Isadora, deu ruim, não vou. Entende? Então, assim, quando te rouba de viver o plano de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, então é algo disfuncional, que você precisa olhar. Mas, por que a ansiedade existe então, Roberta? Porque a ansiedade, ela vai antever o futuro, e um futuro próximo, um exemplo, quando você vai atravessar a rua, essa ansiedade que ela foi colocada pelo próprio Deus como um sistema protetivo. Se vir um carro, eu posso ser atropelada, então eu preciso tomar cuidado, então eu preciso me prever do que pode acontecer daqui a alguns poucos segundos. O problema é que o cérebro, ele não consegue entender quando é para ser feito isso de uma maneira natural e quando ai meu Deus do céu, será que vai dar certo? Ai meu Deus do céu, que nota será que eu vou tirar na faculdade? Ai meu Deus do céu, será que eu vou arrumar um emprego? Ai, as solteiras, será que eu vou casar? Aquelas que casaram, será que eu vou ter filho? Então, nós que precisamos treinar o nosso cérebro, nós que precisamos conversar conosco mesmas e dizer, olha, isso daqui funciona para isso. Agora, isso daqui não tem como a gente ter o controle. Então, nós precisamos confiar em quem? No Senhor. Você sabe qual é a diferença do cristão para o não cristão? Porque o não cristão, ele não tem a quem recorrer. Muitos não cristãos recorrem a cartas, a búzios, a horóscopo, a isso, aquilo, que nada garante o futuro deles. Mas nós, cristãos, temos a palavra do Senhor, que diz em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Eu acho lindo esse versículo. Eu quero que você preste atenção em cada palavra que esse versículo traz. Eu é que sei o pensamento que eu tenho ao teu respeito. Pensamento de bem e não de mal, ou seja, Deus está falando, minha filha, vai dar tudo certo. Ainda que a tela não esteja totalmente pronta, que seja apenas um borrão, ainda que o tecelão esteja criando uma arte que parece um emaranhado de fio, na hora que o artista terminar essa obra de arte, vai ficar lindo. Porque planos de bem e não de mal. Mas olha que incrível. O final que me chama a atenção. Para te dar o fim que você desejar. Ou seja,
Ainda que o percurso que você viver não seja exatamente como você imaginou, o final dessa história está ligado àquilo que você deseja. Obviamente que nós, como filhas, precisamos desejar o que é a vontade do Pai. Lá em João vai dizer que nós temos convicção que pedimos a Deus e Ele nos atende quando pedimos segundo a sua vontade. Lá em Salmos vai dizer o seguinte: ensina-me a tua vontade, Senhor. Então, Roberta, mas eu não sei a vontade de Deus. Ensina-me a tua vontade, Senhor. Quando você estudava e que você ia pedir para um professor te ensinar, se esse professor era bom, ele sentava calmamente, pacientemente e te ensinava até você aprender. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso mestre, ele é o nosso ajudador. Jesus disse que o Espírito Santo iria nos lembrar de todas as coisas que fossem necessárias. Então você precisa entrar na Universidade do Espírito Santo, como eu entrei há muitos anos atrás, e estabelecer ele como teu professor. Ele como o professor da sua jornada. Porque por mais que muitas mulheres abençoadas possam passar por aqui e derramar do que Deus colocou na vida delas para você, nenhuma delas vai poder trilhar a tua jornada. Nenhuma delas vai calçar os seus sapatos. Você sabe o aperto que tem o teu sapato. Você sabe os calos que o teu sapato faz no teu pé na tua jornada, querida. Eu posso imaginar como é por ter trilhado alguns caminhos, mas apenas você sabe o que você vive. Então, de verdade, por isso que não adianta você esperar que o outro te compreenda, que o outro entenda você. Por quê? Porque ele não está calçando os seus sapatos. E essa coisa da gente ficar esperando que o outro nos entenda gera o quê? Ansiedade. E essa ansiedade gera o quê? Uma frustração. Porque eu projeto no outro aquilo que é a minha... O que é uma expectativa? Uma espera. Uma ansiedade. E quando essa expectativa não é atendida, ela adoece o coração. Você sabia que a própria Bíblia diz que quando o desejo não é atendido, ou quando a nossa vontade ela é adiada, nós adoecemos. E aí até mesmo entra a depressão. A depressão e a ansiedade, elas estão interligadas. Porque você vai de um polo para o outro. Você fica tão na expectativa de um projeto novo. Você fica naquela ansiedade de fazer acontecer. E aí aquelas aqui que assistiram o Divertidamente 2, aí quem assistiu recentemente Divertidamente 2, bastante gente, que legal. Você viu o estraguinho que a ansiedade fez? Você viu? Gente, vocês entenderam o cerne daquela mensagem? A ansiedade tentou fazer de tudo para se dar bem. A ansiedade tentou fazer de tudo para se cercar das melhores pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus é quem abre a porta para você. Deus é quem te coloca na roda certa. Deus é quem sopra o teu nome lá no teu local de trabalho para você ser promovida. Deus é quem sopra o teu nome para alguém, para abrir uma porta grande para você no ministério ou aonde quer que seja. Deus é quem faz a coisa acontecer. E Ele faz, sim, minhas queridas, no kairós dEle. O que é a palavra kairós? É o tempo determinado por Deus. É o tempo perfeito de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa. Ainda que você esteja cansada de ouvir isso. Eu não vou ter tempo para contar aqui toda a minha jornada ministerial até. Porque eu também, gente, tentei, como a ansiedade, muitas vezes dá um jeito. Eu me lembro que o meu primeiro livro, gente, não colocou aqui. Ah, agora entrou, gente. Entrou ali, eu acho. Mas nem precisa colocar mais. Mas eu vou contar um pouquinho aqui da história do livro. Ali no finalzinho eu vou estar com os meus livros. São 5 livros. Entrou? Ah, aqui, ó. Esses são os livros. E tem o Planner das Emoções também. Aqui é um resuminho do que cada livro trata. E em 2013... eu fui para um congresso de mulheres, assim como vocês estarão daqui a um tempo, nesse congresso e nessa conferência da Jornada Essência que vocês estão participando. E eu fui para um evento, pode tirar por gentileza, e eu fui para um evento de mulheres em 2013, eu já estava num processo de cura emocional, já estava num processo de conhecer mais a Deus além da religião, porque eu sou cristã desde os meus 5 anos de idade, mas eu considero que eu nasci de novo aos 31 anos de idade.
idade. Ainda que eu já fosse batizada nas águas, ainda que eu fosse batizada nos dons do Espírito de falar em línguas, ainda que eu servisse na igreja, mas eu posso dizer que eu tive um encontro real com a paternidade de Deus aos 30 anos de idade. E eu passei por um processo terapêutico que durou quase 5 meses, e depois eu comecei a mergulhar em Deus como nunca antes. Eu comecei a conhecer esse Deus que eu dizia servir. Eu comecei a conhecer esse Deus que eu lia a Bíblia, mas que eu não entendia. Eu comecei de fato a perceber que a palavra era viva em mim e a praticar a palavra. Porque a Bíblia vai dizer que aquele que ama a Deus o obedece. E quantas vezes nós estamos aqui, dizemos que amamos a Deus, louvamos e adoramos, mas na prática, no dia a dia, no nosso casamento, com aquelas pessoas mais difíceis da nossa vida, nós não obedecemos aquilo que a palavra ensina. Você quer ver uma coisa? O perdão. Talvez algumas de vocês aqui estejam hoje magoadas com alguém, tristes, chateadas com alguém. E quando a Bíblia diz que é para perdoarmos. Então, são coisas pequenas que nós deixamos de praticar. E então eu comecei a entender que eu precisava viver uma vida verdadeira com Deus. Em 2013, quase um ano depois desse início do processo de Deus na minha vida, de buscar muito, de jejuar, de estar mais próximo, de ir para a fronte, de fechar a porta do meu quarto, sabe? Como diz em Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto, vai para o teu secreto, fala com teu pai, que te vê ali no secreto. Eu fui para um congresso, e quando eu voltei desse congresso, eu vivi experiências sobrenaturais incríveis, que eu descrevo no meu livro, Saradas para Sarar. Eu voltei desse congresso impactada com tudo que eu tinha vivido, e eu sempre gostei muito de escrever em diários, em cadernos, talvez para aliviar um pouco a dor da alma, que era muito grande. Eu comecei a escrever o que eu tinha vivido naquele congresso, para nunca mais esquecer o que Deus falou ao meu coração. E 2 dias depois, eu senti o Espírito Santo ministrando: eu estou te dando um livro, para que através da sua história, muitas outras pessoas sejam curadas. Ok, o Senhor me inspirou, eu escrevi o livro, era a minha história. Uou! E aí, como fazer nascer esse livro? No começo a gente é aquela assim: quem sou eu? Nada sou, nada tenho, nada posso. Coitada de mim. Aí o Senhor começa a movimentar. E eu pensei, vou deixar isso na gaveta, quem sabe daqui uns 10 anos a coisa acontece. E o Senhor começou a me dar direcionamentos para eu falar quando Deus fala, é uma coisa. Quando você acha que ouviu a voz de Deus, é outra coisa. Então nós precisamos discernir e entender se realmente foi a voz de Deus ou a voz das nossas emoções, a gente se enganando achando que foi Deus. Naquele momento foi o próprio Deus. Me direcionou, inclusive, eu frequentava a igreja Manaim, que é filha daqui, da IA, né, do pastor Caio Pozella, que é irmão do pastor Lamartine. E eu me lembro que fui falar com a pastora Raquel, porque ela já tinha escrito um livro, e ela me deu todo o caminho de como publicar um livro de maneira independente. Então, nasceu Saradas para Sarar, no tempo que Deus determinou. Agora, como fazer com que esse livro chegasse até as pessoas? Aí é que começa a mão do homem. Aí começa a ansiedade. Aí começa a querer fazer a coisa acontecer. E aí eu mandava para algumas mulheres, e mandava para algumas pastoras, e nada. Não tinha retorno nenhum. Ninguém falava nada sobre o livro. Então, eu quero dizer para você que eu também tentei dar o meu jeitinho. Eu também tentei ajudar o Espírito Santo a fazer acontecer. Que ridículo da nossa parte, achar que a gente pode fazer acontecer aquilo que é a vontade de Deus. Até que eu entendi e descansei. E deixa eu te falar, hoje fazem 10 anos, eu já tenho esses 5 livros escritos. E eu vou falar, foi tudo diferente do que eu imaginei. Totalmente diferente do que eu imaginei. A pessoa que trabalha comigo é a última pessoa que eu queria que trabalhasse comigo. Meu querido marido. Porque você pensa, está casada já é aquela coisa, né, gente? Trabalhar com o marido. Trabalhar com o marido colérico, então, para quem entende um pouco de temperamento, que bênção. Mas Deus trabalhou em nós, trabalhou em mim, trabalhou nele. E assim, foi ele a pessoa que Deus escolheu para fazer a coisa acontecer no tempo certo, usando os dons que Deus colocou nele de venda. Ele trabalha com vendas há muitos anos. Então, hoje ele trabalha com marketing digital, e hoje nós vendemos pela internet mais de 3.000 livros por mês. Você entende como Deus faz? Glória a Deus.
Mas você entende como Deus faz? O que eu quero dizer, pegando um gancho no versículo de Jeremias 29:11, para dar o fim que você deseja. O que eu estou dizendo? Hoje, o que eu vivo, o que eu entendo ministerialmente falando do que Deus tinha apontado para mim, aquilo que o próprio Deus colocou em mim para que eu desejasse e orasse por isso, está acontecendo. Mas não foi do jeito que eu imaginei. Então eu queria, da ansiedade, fechar com esse exemplo, para que você, querida, respire. Dá um respiro aí, ó. Bem fundo e profundo, respira. E eu vou falar como Jesus falou para Marta. Você vai falar o seu nome aí na sua mente. E eu vou falar, Marta, Marta, estás ansiosa e inquieta com muitas coisas. Apenas uma é necessária. O que a Bíblia vai dizer? Buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Entende? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor que tem o remédio aqui, as respostas aqui. Ainda que não seja a resposta que você quer. Eu ouvi uma frase no ano passado que me ajudou muito a evoluir e crescer em alguns aspectos ministeriais. A pastora abriu dizendo assim: Deus não tem compromisso com a sua imaginação, mas com a promessa dele. Você entende a profundidade dessa frase? Ele não tem compromisso com a forma como você imagina que Deus vai resgatar o teu marido. Ele não tem compromisso com a maneira que você imagina que o teu filho vai estar um dia servindo na igreja. Mas Ele tem compromisso com a promessa dEle de resgatar a tua casa. A promessa dEle de restaurar o seu relacionamento. É dEle, da maneira dEle, sobre Ele, como Ele quer, como Ele faz. Porque não nos esqueçamos que apesar dEle ser Pai, amoroso, acolhedor, Ele é Senhor. E essa geração tem perdido um pouco essa referência de temor a Deus como o Senhor da nossa vida. As pessoas querem entrar no trem e no bonde da salvação. Eu aceito Jesus como meu Salvador. Quero que Ele me limpe, quero que Ele me purifique, quero as bênçãos da cruz. Mas não quero servir a um Deus que é Senhor. Não quero colocar Ele no volante do meu carro e eu ir para o banco de trás e seguir pelo caminho que Ele direciona. Porque o Senhor da nossa vida é quem governa a nossa vida. É quem estabelece o caminho. E nós, como vaso na mão do oleiro, não o questionamos, mas obedecemos e seguimos confiando no Senhor. Porque deixa eu te falar, o maior antídoto para a ansiedade é a confiança em Deus. Porque, gente, motivo para viver ansiosa a gente tem muito. Vocês que moram aqui na capital, que moram em São Paulo, está cada vez pior, a gente sabe. É violência, é tantos perigos, é tantas coisas. E se a gente for começar a pensar nisso, tantas questões que nos trazem insegurança. Se a gente parar para pensar, gente, não vamos viver. Não vamos desfrutar do hoje. O hoje é um presente que Deus nos deu. Por isso que chama-se presente. Viva o presente, abrindo os presentes que Deus te deu nessa estação. Sabe qual é o problema da ansiosa? É porque você orou por coisas no passado que você está recebendo hoje, e em vez de você desfrutar por aquilo que você tanto gemeu um dia, por aquilo que você tanto clamou, por aquilo que você tanto se desesperou, o que você faz? Você já está pensando no próximo. Já está pensando na próxima coisa. Você nem agradece. Eu sempre falo uma coisa. Preste atenção. Busque ir com a mesma intensidade a Deus, com gratidão no coração, quando você receber a tua bênção, com o mesmo nível de intensidade que você foi no dia mal chorar e clamar. O problema é que a gente vai para o quarto chorar e clamar quando a gente está no desespero. E quando Deus entrega a bênção para nós, você nem se lembra de agradecer, porque você já está pensando na próxima ou no próximo problema. Vá com a mesma intensidade, vá com um sorriso no rosto, pula de alegria. Senhor, obrigada. Pai, obrigada. Lembre-se, queridas, olha, você não se lembrar das coisas que Deus fez é outra coisa que também rouba a tua alegria. Essa alegria que muitas vezes não permanece porque você está insatisfeita, sempre querendo o próximo, próximo, próximo. Então, se você ali naquele momento com o Senhor,
Erguer um altar de adoração. A Bíblia vai falar diversas vezes, principalmente no Velho Testamento, sobre altares de adoração a Deus que eram erguidos quando a vitória era obtida. O que era aquilo? Era um marco. Você precisa marcar os momentos de vitória na sua vida também. Onde você vai ali agradecer a Deus e celebrar com a mesma intensidade. E busque na sua memória o dia que você estava mal. Busque na sua memória lembrar o dia que você se ramelou no chão, cheia de ranho no nariz, rolou no chão, babou, gritou, clamando a Deus por aquele milagre. Você vai, olha, deixa eu te falar. Isso é um remédio que você vai sentir a tua alma tão satisfeita, tão plena, porque você vai falar, uau, Deus me ouviu, Deus atendeu a minha oração. Então, gratidão, na mesma intensidade que você foi pedir, comunhão com o Senhor e viver esse presente que é tão importante, a confiança em Deus que está te dirigindo. Provérbios 12, 25 vai dizer, o coração ansioso deprime o homem. Então, o que acontece? O excesso de ansiedade, deixa eu te falar, quimicamente falando, tá, gente? A gente tem neurônios, neurotransmissores, várias coisas que tem no nosso cérebro aqui. Não é assim, meu pensamento é abstrato, ele não existe. Ele não existe de uma maneira palpável, mas ele é real aqui, tá? Existe muitas questões que ocorrem aqui dentro que você não imagina. E o que acontece? Quando o teu cérebro, o teu organismo, ele entende que tem um pico muito grande de ansiedade, de tudo muito, de euforia, ele faz o quê? Isso é um sistema de defesa. Ele faz assim, para poder equilibrar. Então, por isso que muitas vezes você está tão extasiado e daqui a pouco você sente aquela queda. É o teu cérebro te ajudando, filha, senão você vai surtar. Por isso que aqui a Bíblia é clara em dizer, o coração ansioso deprime, porque o teu próprio organismo vai te deprimir para poder te estabilizar. Então, na verdade, busque confiar no Senhor e também se conhecer. Conhecer você e conhecer os seus gatilhos. Eu sei exatamente quais são os gatilhos que acionam a minha ansiedade. Então, o que eu preciso trabalhar? Essas coisas com o Senhor. Eu preciso estabelecer uma linha, entendendo que, daqui eu não posso passar. Então, você precisa trilhar esse caminho que vai te ajudar. E olha, ter tempo com Deus, oração, jejum, palavra de Deus, você se derramar na presença de Deus. Tá, gente, eu falo que eu choro para tudo. Eu choro se eu estou feliz, eu choro se eu estou triste, eu choro se eu estou cansada, eu choro se eu estou estressada. Cada um tem uma maneira de poder trabalhar essas questões. Então, está muito ansiosa? Bota um tênis e vai andar. Vai louvar, vai adorar, vai chorar, vai fazer alguma coisa. Tem dia que eu saio do quarto com aquela cara de choro. Meu marido, o que foi? Eu falei, estava lá orando e descarregando no Senhor. Alivia a alma. Vocês perceberam, né, gente? Eu sou uma pessoa que falo rápido, eu sou uma pessoa intensa. Assim, eu sou aquela pessoa, né, gente, que você... Tá filmando, mas ok, vamos, acho que dá para falar, uma coisa simples, corriqueira. Você tá lá, mulher, no banheiro, fazendo xixi, você nem terminou seu xixi, você já enrolou papel higiênico na mão e já está ali. Esse é o cúmulo da ansiedade. Sabe, nas coisas pequenas você se percebe assim, gente do céu, acelerada. A pessoa está te contando uma coisa, você já assim, próximo. Então assim, calma, respira, fala para você mesma, calma. Então você precisa se trabalhar aí, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a depressão. A depressão, gente, realmente é algo que nós precisamos ter um olhar mais atento. Porque a depressão, ela pode conduzir até mesmo a coisas mais perigosas, como uma tentativa de suicídio, como tantas outras coisas. Apesar de eu também ter um PhD aí em ansiedade, eu posso dizer que eu tive uma longa jornada com a depressão na minha vida. Eu não tenho como contar a minha história aqui, mas você pode entrar lá no meu canal no YouTube, Roberta Sara, e lá já tem no início do canal a playlist do meu testemunho, onde eu conto em detalhes tudo o que eu vivi. Quando você vive situações na sua vida em que você recebeu desamparo, negligência, rejeição, abandono. Eu, por exemplo, não tive a figura paterna. A minha mãe também não pôde ser presente na minha vida. Então, a minha história de vida era aquela que tinha tudo para dar errado.
Minha mãe engravidou de mim com 16 anos, o meu pai biológico deu dinheiro para ela abortar, ela tentou o aborto, mas Deus tinha um plano maior na minha vida. Só que todas essas questões que eu ali vivi no ventre da minha mãe ainda muito cedo, acabou construindo um cérebro ansioso. Então, as pessoas que também, elas vivem essas experiências de mais desamparo, de mais negligência, de não ter um cuidado, de não ter uma proteção, elas acabam se tornando pessoas mais alertas. O sistema de alerta está sempre assim, aconteceu alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, algo ruim vai acontecer. Então, você fica até mais propensa a desenvolver algumas síndromes do pânico. Então, entender a tua história de vida ameniza e muito, tanto os seus picos de ansiedade, como os seus picos de depressão. Então, por causa da minha história de vida, que incluiu não só isso, depois incluiu também abusos sexuais desde a minha infância, muitas coisas ruins. Tudo que o diabo quis tentar fazer para me destruir é o que eu sempre falo, baseado naquele versículo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque hoje Deus tem usado a minha vida para trazer libertação e cura exatamente para mulheres que vivem nesse estado emocional como eu vivia um tempo atrás. E por conta de toda essa história, até os meus 31 anos não olhada, não vivida, eu era uma pessoa que vivia em fases depressivas. Então a depressão, primeiro, obviamente, ela pode ser uma questão de DNA. Ela pode ser uma questão hereditária, e para isso você precisa de um médico, você precisa de um psiquiatra que avalie toda a tua história. Mas eu creio num Deus que cura corpo, alma e espírito. Ou seja, de repente a tua depressão pode ser de origem física, de uma origem hereditária. Deus é aquele que cura. De repente a tua depressão pode ser de uma origem da alma, de traumas não tratados, não processados. Deus é o Deus que cura. De repente a tua depressão pode ser uma questão espiritual, porque ela também pode ter procedência da questão espiritual. Deus é o Deus que liberta. Independente da raiz, da origem, da tua disfunção, Deus é aquele que vai em todos os lugares. Então, você precisa olhar para você, para, sim, tentar entender de onde que vem. Então, a depressão pode ser tanto DNA hereditário, pode ser uma raiva contida, uma raiva reprimida, sabia? Muito da minha depressão também era isso. Porque vários homens e até mulheres abusaram sexualmente de mim. E eu embotei toda aquela raiva. Toda aquela raiva que eu senti contra aquele agressor, eu não expressei, eu não verbalizei. Então, eu reprimi. E muita raiva reprimida gera também a depressão. Traumas não resolvidos, não olhados, não tratados, também acumulam o quê? Mágoas, falta de perdão, que pode gerar uma depressão. Muitas culpas que colocaram em você. Talvez você, infelizmente, teve uma mãe ou um pai abusivo, autoritário, narcisista, que culpava você por tudo. Eu casei com seu pai por sua causa, porque eu engravidei de você. Porque eu parei de trabalhar por sua causa. E umas falas que não são intencionais dos nossos pais em nos ferir, porque eles não tinham conhecimento sobre vida emocional, acaba que o nosso inconsciente entende como a culpa é minha, eu não deveria ter nascido, os meus pais estão brigando por minha causa, os meus pais se divorciaram por minha causa. Então talvez você carregue uma culpa que colocaram em você, ou uma culpa que você assumiu que não era para você ter assumido. Ou talvez de erros que você cometeu. Quem nunca cometeu erros que atire a primeira pedra. Talvez você tenha pecados não confessados de fato, e tudo isso pode gerar depressão. As pessoas acabam também ficando mais deprimidas por se culparem por estar deprimidas. Assim como o ansioso fica mais ansioso por se perceber ansioso. Então, por isso que a gente precisa entender esses gatilhos. O cansaço e a exaustão, o excesso de trabalho, o excesso de carga, também pode gerar uma depressão. As alterações de humor por alimentação, gente, essa é a notícia ruim. Eu falo, podia parar aí, né, Jesus? Mas também o Senhor vai mexer na nossa comida. O que acontece, né, gente? A depressão é muito da serotonina baixa também no nosso organismo. E a serotonina, ela é produzida no aparelho digestivo, 80% dela é processada lá. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Você sente o que você come. Guarde isso. Então, se você está muito down,
Ah, vou comer um chocolatinho. Vai dar um up, mas daqui a pouco vai dar um down 2 vezes mais. Então, sim, você precisa também olhar para esse aspecto da tua alimentação, porque ela vai causar algumas alterações de humor também. E a depressão também, ela pode, de alguma forma, ser um ganho secundário. O que seria o ganho secundário? É sem perceber. O teu comportamento, ele busca recompensa. Então, suponhamos que você seja uma pessoa que busca muita atenção, porque você não foi talvez amada como deveria, ou pelo menos não se sentiu amada como deveria. E você busca o olhar do outro, você busca a atenção do outro, você busca que as pessoas possam fazer você se sentir importante. Só que quando você está bem, ninguém se importa com você. A vida corre de lá, a vida corre de cá. Mas quando você está mal, o marido dá mais atenção. A mãe dá mais atenção. As amigas dão mais atenção. E o teu inconsciente, olha que coisa que a gente precisa aprender a conhecer os mecanismos do nosso inconsciente. O teu inconsciente recebe uma recompensa, a atenção. Ah, eu fui vista. Olha, agora as pessoas estão se importando comigo. Então, que loucura, gente, mas ele vai reproduzir esta situação, em que ele vai permanecer você nesse estado depressivo, para que você continue ganhando a recompensa, que é a atenção das pessoas. Aqui são apenas alguns pontos, eu não tenho tempo, obviamente, para abordar, porque são assuntos muito complexos e muito abrangentes, tá? Mas eu queria deixar apenas alguns conselhos finais para nós orarmos. Primeiro, seja a ansiedade ou seja a depressão, não se culpe por sentir essas coisas. Muitas vezes nós, como crentes, nós viemos de um tempo geracional em que é pecado sentir ansiedade, em que é pecado ter depressão. O significado da palavra pecado no grego é errar o alvo. E obviamente que se você está não se tratando, não se olhando, não cuidando disso, você está deixando isso e seja assim mesmo, você está não vivendo aquilo que Deus quer que você viva, e sim, errando o alvo de Deus para a sua vida. Quando eu estava deitada numa cama, em estado depressivo, querendo me separar do meu marido, com todos os pensamentos autodestrutivos que poderiam existir, gente, eu frequentava a igreja, como vocês ouviram eu falar em algum momento aqui, e ainda assim, eu tentei o suicídio. Eu tomei medicamento para tentar tirar a minha vida. Que dor é essa na alma que grita, que precisa ser olhada, mas que precisa ser olhada pelo Senhor, que precisa ser colocada no altar do Senhor. E foi isso que eu precisei fazer, porque eu passei a minha vida inteira esperando que as pessoas olhassem a minha dor. A minha alma gritava para que as pessoas me dessem atenção, mas eu estava olhando para a fonte errada. Então, eu me lembro que eu trabalhava na farmácia pública da minha cidade, eu era concursada pública, e as pessoas iam buscar medicamentos, e muitos medicamentos psicotrópicos, medicamentos para depressão, ansiedade, tantas questões. E eu, nos meus dias, nos meus momentos muito mal, quando eu via aquelas pessoas e ouvia algumas histórias delas, quando elas saíam, eu ficava pior ainda, por me culpar, por estar me sentindo daquela forma. Afinal, eu tinha um marido, eu tinha filhas saudáveis, e eu me culpava por estar daquela maneira. E o que acontecia? Só piorava. Então, não é para você abraçar a depressão e falar assim, ai, minha melhor amiga, faça morada na minha casa, venha de mala e cuia e nunca mais vá embora. De maneira alguma. Mas você precisa olhar para essa depressão e entender o que ela está querendo dizer para você. Por que essa tristeza está tão profunda aí dentro do seu ser? Agora, gente, é claro que existem fases, momentos. De repente você está numa fase hormonal, na menopausa, mudanças. Então vai ao médico. Faça toda a bateria de exames para ver se não é nada biológico, para ver se não é nada hormonal. Porque se for, o médico vai dar um remedinho, vai acertar bonitinho. Segundo, olha para a sua história de vida, sim. Porque se você não olhar para a sua história de vida, você não vai resolver as raízes que de repente têm trazido essa consequência para a sua vida. Mas ficar se culpando e ficar, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, sem você olhar. Você sim vai guerrear contra isso, mas da maneira certa, com as armas que o Senhor te der. Elias, quando estava na caverna, viveu um estado depressivo e Deus tratou com ele.
dormindo, dando comida e depois encorajando para ele continuar a jornada. Então, às vezes é só um burnout, às vezes é só um cansaço, às vezes você precisa só parar um pouco na sua vida e dar uma respirada. Para cada um, Deus vai dar uma estratégia. Então, em vez de repelir esse sentimento, conversa com esse sentimento, acolhe esse sentimento, porque quando você compreende o porquê essa ansiedade está tão latente, porquê que essa depressão, essa tristeza está tão profunda, você desarma ela. É igual conversar com as pessoas. Se alguém vem contar alguma coisa para você, e você já vai logo criticando, e você já vai logo apontando os erros, o que essa pessoa faz? Se arma. Agora, se você fala para essa pessoa, eu compreendo você, eu entendo você, você acolhe essa pessoa, você entra na dor dessa pessoa, aí depois você fala, mas você já tentou olhar por esse ângulo, por esse ponto de vista? Aí às vezes ela consegue até mesmo ver por uma outra ótica, uma outra situação, se desarmar, ficar mais humilde, porque primeiro ela foi acolhida. Então fica a regra aqui para o seu casamento, para relacionamento com filhos mais adultos, jovens, adolescentes, não bate tanto de frente. Primeiro precisa entender, primeiro precisa compreender, porque aí desarma. A tua depressão, a tua ansiedade, mesma coisa. Primeiro precisa compreender e entender dentro de você. E aí sim você vai na direção do Espírito Santo buscando as ajudas necessárias. Outra coisa importante, tanto para a ansiedade como para a depressão, uma maneira de enfrentamento, é você falar com Deus. Você não pode ter apenas uma vida, como eu disse, de sentar no banco da igreja. Porque nesses dias maus, nesses dias que parece que está furacão dentro de você, ou aquela tristeza que te coloca numa cama, que você não quer levantar para nada, você não quer nem olhar o teu WhatsApp, a campainha toca, você se enfia debaixo das cobertas e fala, não quero nem sair, eu vou fingir que eu não estou. Aquela coisa que te toma, que você não quer existir. Para algumas pessoas, gente, o peso da existência humana é maior. Principalmente para aquelas que têm temperamento melancólico, pesa mais. A pessoa ela é um pouco mais sensível, tudo para ela é um pouco mais assim, sabe? Então, você precisa compreender como você funciona, para você também ter as ferramentas certas para lidar. Mas é falar com Deus. Pai, eu não estou legal. Senhor, eu estou me sentindo desta maneira. Senhor, eu nem sei o que está acontecendo dentro de mim. O Senhor me ajuda a eu identificar o que está acontecendo aqui. E o Senhor, Ele vai tomar a tua mão e Ele vai te ajudar a olhar para isso da maneira certa. Então, abra o teu coração, fala com Deus, sem medo de julgamento, sem reserva. Coloca a tua confiança e a tua esperança nele. E a outra coisa, além da oração, o louvor que eu já falei, a importância do louvor. Muitas guerras foram vencidas, a Bíblia conta com o louvor. Então você vai louvar a mulher. Você vai colocar aqueles louvor mais wow, mais power, mais Cassiane. Você vai dar uma de doida na sua casa para você realmente dar uma espantada. Por quê? Uma conexão neural liga com a outra, criou um caminho de tristeza. Aliás, o meu livro Ciclos Emocionais Viciantes fala disso, o vício da tristeza. Eu, gente, vivi na cidade da tristeza por mais de 35 anos da minha vida. E eu, quando tive o entendimento que Deus me trouxe isso, de que eu era viciada na tristeza. Então, o que acontece? Quando as tuas conexões neurais são viciadas num sentimento, ela vai produzir a mesma situação, você atrai a mesma situação. Sem perceber, você provoca a mesma situação para o teu cérebro se alimentar daquela química viciante. Leia, os meus livros são fáceis de leitura, obtenha conhecimento, busque a libertação no Senhor. Então, fale com Deus. Louvor é uma arma poderosa, porque tinha dias que a tristeza queria me dominar de um jeito, gente. Que eu começava a cantar aquelas músicas da Ana Paula, que a tristeza ia pular de alegria, que a tristeza ia saltar de alegria, que a alegria do Senhor é a minha força, que o Senhor é o meu Deus. E você vai começar a declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus, porque em Isaías 58:14 diz, o Senhor será a sua alegria. Em Isaías 35:10 diz, os que foram resgatados pelo Senhor voltarão, entrarão cantando em Sião, coroados com alegria sem fim, como nós
estamos no tema, a alegria que permanece. Olha esse versículo: a tristeza e o lamento desaparecerão, e eles ficarão cheios de alegria e felicidade. Isaías 35:10. Aleluia. Sabe o que você tem que fazer? Isso. Aleluia. Nós temos as pílulas aqui. E aí você vai pegar um versículo desse, por exemplo, e vai falar o seu nome. Eu, Roberta, fui resgatada pelo Senhor. Eu vou entrar cantando porque eu tenho alegria sem fim. A tristeza e o lamento já desapareceu da minha vida. Eu sou cheia de alegria e de felicidade. Você entende? Você traz a palavra de Deus em primeira pessoa. Você declara, porque isso é a neurolinguística. Quando você fala, você ouve, o teu cérebro entende como um comando e ele começa a produzir isso. Outro versículo, João 15:11. Quando vocês obedecerem os meus mandamentos e permanecerem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele, assim a sua alegria transbordará. Jesus dizendo, fiquem repletos da minha alegria. Ou seja, quando você obedece a Deus, a alegria do Senhor. Gente, a palavra está repleta de versículos sobre a alegria. Faz uma lista, faz uns post-its, coloca lá na porta do teu guarda-roupa, no espelho do banheiro, perto da onde você lava a louça, tanque, onde for. Memoriza a palavra, declara a palavra, porque a palavra liberta. Quando nós estamos enxertados na videira que é o Senhor, nós temos alegria completa. Ai, Roberta, alegria do quê? Alegria da salvação. Eu vou te dar só poucos exemplos. Alegria da salvação. Você tem noção do que é você ser uma filha resgatada do poder das trevas? Você se esqueceu da onde você veio? Nós nos esquecemos da onde Jesus nos tirou. Você precisa ser grata e alegre todo o tempo pela salvação. A alegria do perdão dos pecados. A alegria do relacionamento acessível com Deus, gente. Quantas pessoas que nós conhecemos que são relevantes, que a gente não tem acesso. Você não tem acesso ao presidente facilmente, você não tem acesso, às vezes, a pessoas do meio cristão facilmente. Mas você tem acesso ao teu Pai a hora que você quiser, a sala está aberta. Jesus rasgou o véu, é você e Ele. A alegria da presença constante do Senhor. Comece a celebrar a alegria da presença do Senhor. Eu vou pedir para a banda vir já, por favor. A alegria da intimidade com o Pai. Gente, eu quero que você que não teve um pai, você vai entender o que eu vou falar, porque eu não tive um pai. Como é gostoso você ter intimidade com Deus como um pai. Como é gostoso você ser embalada no colo, no teu secreto por Ele nos dias mais angustiantes. Essa alegria que você precisa resgatar dentro de você. Dos dias em que Deus te visitou e que você sentiu aquela presença, mas você precisa novamente viver essas outras novas experiências. A alegria de ter a comunhão com Cristo. Feche seus olhos, por favor. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus. Tu és aquele que nos vê, Tu és aquele que nos ama. E nós nos colocamos, ó Deus, nesta noite tão vulneráveis. Algumas com ansiedades extremas. Algumas com medos irreais. Algumas com medos de se relacionar com pessoas novas. Porque tiveram experiências ruins no passado. As nossas experiências não resolvidas, não processadas, geram ansiedades, de medo de repetir aquela situação. Ah, Senhor, aquelas que de repente foram desamparadas em algum momento, seja na infância, seja no casamento, e esse desamparo gerou esse senso de eu tenho que fazer por mim, eu tenho que me virar, eu tenho que resolver, porque ninguém nunca fez, não tem como eu ficar esperando as pessoas fazerem. Pai, para esse grupo de mulheres, que Deus está falando aí no teu coração, que de repente você tomou decisões de uma maneira impulsiva, e que hoje você sabe que faltou confiar mais no Senhor, que faltou esperar um pouco mais nele. Você que vive com medo do amanhã, do futuro, como vai ser,
qual é a pessoa que Deus escolheu para eu casar? Ou será que o meu marido vai ser salvo? Ou será que o meu marido vai caminhar comigo no ministério? Eu não sei qual é o teu anseio. Mas se você tem estado ansiosa, se isso tem tomado a tua noite, os teus sonos, teu sono, a tua paz, eu gostaria de que você se colocasse de pé, ou que você viesse aqui à frente, como um ato profético, de falar: Senhor, eu reconheço, Senhor, eu reconheço que eu tenho tentado a mudança do meu marido na força do meu braço. Eu reconheço que eu tenho tentado apresentar o caminho para os meus filhos, mas de uma maneira forçada. Se você tem encontrado dificuldade até mesmo na relação com os seus filhos, e eles estão se distanciando de você, por conta talvez das tuas imposições, achando que é o melhor para eles, é a tua ansiedade. É como se Deus falasse: olha, eu quero que você solte. Eu quero que você solte. Talvez você prefira vir aqui ao altar, colocar no altar e falar: Senhor, o que tem tirado a tua paz? Você vai colocar aqui no altar e falar: Senhor, eu te entrego nesta noite. É a tua preocupação com as finanças, é a tua preocupação com a empresa, com o teu trabalho, com os projetos. O Senhor está falando: solta. Porque enquanto você coloca a tua mão, Deus tira dele. Solta. Solta o que está prendendo a tua paz. Solta o que está consumindo preocupação. Solta. Confia. É como se o Senhor estivesse soprando um vento de paz. Às vezes você fala assim: Roberta, eu tentei tantas coisas na força do meu braço. Às vezes você está a ponto de jogar a toalha do teu casamento, ou de jogar a toalha de uma situação que você, ao teu ver, você fala: eu já fiz tudo o que eu podia. Então, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Você chegou no ponto que Deus queria. Porque quando você chega num ponto da tua incapacidade, onde você não tem mais o que fazer, é aí que Ele entra com o impossível. É aí que Ele entra com o milagre. A mulher do fluxo de sangue, relatada na Bíblia, vai dizer que a história dela, ela tinha gastado todos os recursos pessoais dela. Financeiros, conhecimento, tudo. Aonde ela poderia ter ido buscar os médicos que ela poderia ter buscado, ela foi. E diante da impossibilidade dela, ela apenas tocou na borda do manto do mestre. Ah, deixa aqui. Deixa aquilo que está inquietando a tua alma. Deixa aquilo que você fala: olha, não sei mais o que fazer. Porque todas as vezes que eu fiz isso diante do Senhor, todas as vezes que eu me rendi verdadeiramente, todas as vezes que eu lancei, a coisa fluiu. Solta que flui. Eu vejo como um rio correndo aqui. E o Senhor falando: joga nesse rio a tua preocupação. Porque a água, ela vai correr no percurso natural que ela precisa correr. Ela vai fluir o caminho e a jornada que ela precisa fluir e correr, de acordo com a vontade soberana do Senhor. E agora eu oro por aqueles corações tristes. Talvez você, como eu, habitou na cidade da tristeza por muitos anos. Talvez você já acostumou-se tanto com a tristeza que ela já é uma moradora conhecida aí na tua alma, na tua mente. As pessoas até dizem que você tem uma cara mais fechada, mais rancorosa. As pessoas perguntam muitas vezes: mas você está brava? E na verdade, muitas vezes é simplesmente a tua expressão. Talvez você se sinta estranha
quando não tem problema. Você se sente estranha quando você não está triste. Parece que a felicidade e a alegria é algo desconfortável para você. Você está sempre pensando qual é a próxima coisa ruim que vai acontecer. Talvez você esteja entristecida com você mesma, por coisas que você fez no passado e que você ainda não se perdoou. Talvez você esteja entristecida com um filho, com uma filha, com um marido, com uma sogra, com alguém da igreja, com alguém do trabalho. E o teu coração está triste, porque você não resolveu essa situação com a pessoa. Talvez você sempre chora e você não sabe por quê. Eu me lembro que na minha adolescência e juventude, eu ia dormir chorando. E nem eu entendia o porquê que eu chorava tanto. Talvez você tenha uma tristeza porque a sua vida não foi como você imaginava. Talvez você ache que Deus te esqueceu. Talvez você ache que Deus falhou com você. Mas Deus está aqui dizendo: filha, eu vejo o teu lamento. Eu vejo a tua dor e eu também quero que você entregue essa tua dor para mim. Se esse é o seu caso, eu também quero convidar você para vir aqui à frente. Eu quero convidar você a tomar uma decisão, e muito mais você, que vira e mexe, se percebe desanimada, se percebe apática, se percebe paralisada, se percebe abandonando projetos, triste, desencorajada. Muito mais você que entrega os pontos facilmente. Você vai hoje dar um ato profético para você mesma, um comando para o teu cérebro, um direcionamento e um posicionamento onde você vai dizer: não, essa tristeza não vai mais me dominar. Essa tristeza não vai mais governar a minha vida, porque a partir de hoje o Senhor vai ser a minha alegria. A Bíblia vai dizer que em lugar de lamento, o Senhor traz uma coroa de glória. Que no lugar de vergonha, Ele traz dupla honra. Uma alegria que permanece. Você que quer deixar essa tristeza que te acompanhou até aqui no altar, enquanto a banda vai cantar uma canção, eu vou ministrar aqui juntamente com vocês. E você precisa dar um basta dizendo: Senhor, eu clamo a Ti que o Senhor me liberte dessa angústia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu clamo a Ti que o Senhor me liberte dessa tristeza que me consome. Senhor, eu clamo a Ti que a Tua alegria seja minha companheira. Clama você a Deus, e eu vou clamar por você juntamente com a banda ministrando. E eu creio que o Senhor vai tocar o teu coração. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar.
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Deus me mostra muitas pessoas aqui que têm problema consigo mesma. Você olha para você no espelho e você não sente nenhuma alegria com você. Você se maldiz, você se condena, você muitas vezes destrói a você mesma. É como que se você nem precisasse do inimigo para te destruir, porque a tua própria boca te destrói. Vozes muitas vezes que você ouve na sua mente contrária à tua identidade, contrária ao teu valor. E muitas vezes você é assaltada com pensamentos de: ninguém se importa com você, ninguém te vê, você não tem valor. Ou talvez você já tenha até mesmo tido pensamentos como eu tive um dia: por que você nasceu, hein? Acaba logo com a sua vida. Quantos pensamentos diabólicos tomam a nossa mente para tentar destruir os planos de Deus. E eu oro por essas mentes agora, em nome de Jesus. Toda distorção cognitiva, toda distorção emocional, toda distorção no espírito, toda guerra que ocorre entre a carne e o espírito, onde o espírito diz que esta mulher é uma filha amada, cognitivamente falando ela sabe que ela é uma filha amada, mas lá no íntimo da alma dela, aquela alma ferida, que tem algumas legalidades por experiências do passado, diz o contrário. E esta guerra vai ser dissipada agora em nome de Jesus. Nós declaramos que a palavra de Deus permanece sobre a sua mente. Seja levada a sua mente cativa à obediência de Jesus Cristo. Caia por terra agora toda mentira a respeito da tua identidade. Toda mentira que muitas vezes o teu ouvido ouve e te coloca para baixo, seja cancelada, anulada. Palavras que você ouviu dos seus pais, de professoras, de uma figura de autoridade, de um pastor, de uma pastora, do teu marido, talvez dos teus filhos, da tua filha. Uma palavra que te colocou para baixo e que você talvez não conseguiu se recuperar. Seja cancelado todo o poder e a energia que esta palavra emitia sobre as suas emoções na autoridade de Jesus Cristo. Seja quebrada cadeias, seja quebrada todo sofisma, toda fortaleza da mente seja destruída na autoridade de Jesus. Caia por terra agora toda mentira. Que você saia daqui sabendo quem você é, entendendo o seu valor em Cristo, que custou o sangue de Jesus naquela cruz. Que você sinta o amor de Cristo, o amor do Pai. Que você saia perdoada, que você saia livre
que você possa se perdoar. Há pessoas aqui que carregam culpas de coisas que Deus já te perdoou. E o Senhor diz para você que Ele lançou no mar do esquecimento. Então, mulher, para de ficar pegando essa vara para pescar nesse mar o que já está lá no fundo. Para de ficar trazendo toda hora. Ei, Deus está falando aqui claramente. Mulheres que foram traídas. E você até resolveu ficar com seu marido. Mas toda hora você traz à tona a história da dor. Toda hora você traz à tona o que ele fez. Toda hora você continua se vitimizando. Sai desse lugar, mulher. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está falando aqui para algumas pessoas. Mude o seu falar. Porque o teu falar influencia como você se sente. Presta atenção nas tuas palavras, mulher. Para de colocar tudo na conta do diabo. Presta atenção naquilo que você fala sobre o teu casamento, aquilo que você fala sobre a tua vida, aquilo que você fala sobre você, aquilo que você fala sobre as tuas finanças, sobre o teu futuro, sobre os teus filhos, porque estas palavras alimentam também tristeza e ansiedade no teu coração. Você é uma parceira de Deus. Você vai começar a perguntar para o Senhor hoje: Senhor, o que eu devo fazer nessa parceria para eu continuar vencendo juntamente com a tua ajuda a ansiedade e a depressão? Eu ministro cura no corpo. Toda doença física, toda dor nas costas, toda dor na lombar, tudo aquilo que é uma doença psicossomática, algo que está se manifestando no corpo, que vem de um estado prolongado de ansiedade, que vem de um estado prolongado de depressão, seja curada agora na autoridade de Jesus Cristo. Eu ministro cura em nome de Jesus, naquelas almas sombrias. Naquelas almas que ela mais ama é um dia de chuva. Aquele dia para você ficar encolhida, porque a sua alma por dentro é uma alma encolhida. Você que muitas vezes quer que Jesus volte logo, porque na verdade você quer deixar de viver. É uma forma mais confortável de você não sofrer mais. Em nome de Jesus, você vai ter alegria de viver a partir de hoje. Você vai ter alegria como nunca antes. Você vai saltar da cama de alegria por um propósito que Deus vai entregar para você. Você vai ter motivo para levantar da cama e adorar o teu Deus. Em nome de Jesus, nós damos ordem para âmbito espiritual. Agora aquela depressão e aquela ansiedade que é de ordem maligna, aquilo que são espíritos obsessores, aquilo que são espíritos que se alimentam de tristeza, que se alimentam de mágoa, que se alimentam de rancor, que se alimentam dessa alma escura dentro dela, de todas as trevas que possam existir ali. Nós damos uma ordem na autoridade de Jesus Cristo. Você não tem mais autorização para estar aí. Chega de puxar essa mulher para baixo. Chega de colocar pensamentos autodestrutivos nela. Chega de ficar lançando pensamentos das trevas a respeito da identidade ou do futuro dela. Em nome de Jesus, caia por terra agora todo inimigo de Deus. Todo inimigo de Deus que se manifesta de maneira sutil dizendo: mas é normal. Mas toda a minha família é assim. E eu não estou dizendo que você deve ignorar o seu médico ou se você toma medicamentos. Mas eu estou dizendo que você não pode desistir de clamar e declarar que na sua vez, na sua geração, isso vai ser interrompido. Se isso é geracional, seja o nome que for, seja uma maldição, seja algo que vem do DNA, em nome de Jesus, nós damos uma ordem para que na tua vez, na tua geração, isso não tenha mais poder em nome de Jesus. Pai, e eu te peço, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade e amor, entrega as armas para cada uma delas. Entrega as ferramentas para cada uma delas. Deus está dizendo assim: olha, filha, caminha comigo. Vem para mais perto. Vem para o secreto e pede para mim as armas.
e pede para mim as estratégias, e eu te darei. Porque é algo muito particular, é algo muito único, é algo muito especial para cada pessoa, para cada situação e para cada estação. E eu tenho certeza que você vai testemunhar que os dias não serão mais os mesmos, que a alegria do Senhor que permanece será sua companheira, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, queridas, aplauda o Senhor, aleluia.